Obrigada! Agora, então, vamos ao trabalho com o nosso querido doutor Espanhol. Só não pode pôr o post das pessoas que elas não veem. Muito até chilena fez tinha, né? Você está vendo, né, Raíssa? Você está vendo. Depois, né? Depois você me empurrou ali, quase arrancou meu dedo aqui. Está se vingando. Mas tudo bem. Bom. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Que bem que estão alegres, felizes, não é? Porque esta energia que vocês produzem nestes momentos, ela não fica ao léu. Além dela voltar-se para vocês mesmos, curar, salvar células, ela também é levada para aqueles a quem vocês amam. E levada para aqueles que sofrem neste planeta, sejam plantas, sejam animais, sejam humanos. Toda vez que um espírito se acende pela alegria, ele está curando a grade energética planetária e, portanto, salvando a Terra. Vocês sabiam disso? Então, fiquem sabendo que hoje vocês plantaram inúmeras sementes de luz nos solos onde o sangue tem sido o rio, onde a lágrima tem sido o orvalho de plantas que morreram. O que vocês geraram aqui hoje não reflete-se apenas sobre vocês, mas foi levado diretamente para o Sudão, que vocês nem sabem o que se passa na África, porque não chega até vocês. Foi levado até o Sudão. E muitas crianças foram extremamente beneficiadas pelo que vocês geraram aqui. Bem? Mas eu não vim falar sobre isto, eu vim falar sobre Jesus. Porque agora virou moda nessa casa dizer que é tudo culpa dele. É tudo culpa de Jesus. E de fato é mesmo culpa de Jesus. O planeta Terra, esta é a quinta civilização humana do planeta Terra, não é? As anteriores, a primeira não eram de homens físicos, eram homens etéreos, seres de outros mundos, de outras etnias, como reptilianos, insetoides, zeta-reticulianos, felinos, caninos, cetáceos, exilados de seus mundos, começavam a vir para cá para serem transformados para habitar o Homo habilis, aquele que depois do Australopithecus começou a usar a inteligência para fazer alguma coisa que não apenas a subsistência, mas aprimorar e ter mais qualidade de vida progressivamente. A segunda raça, portanto, foi aquela que habitou o habilis, a terceira foi a que habitou os erectus, a quarta foi o que habitou os atlantes, e a quinta são vocês, nós, eu também faço parte desta quinta raça humana. Então vejam que nas raças anteriores nós tínhamos aprendizado com exilados que vinham trazer no erectus o impulso, aprendizado missionário nos atlantes, porque depois da infeliz Guerra de Orion, que neste ano de 25 nós prometemos, este livro sairá para que vocês saibam. É importante que vocês conheçam essa história. A Terra era um planeta rebelado, e por ser rebelado, ele tinha aqui seres de vibração inferior. Então Jesus convidou espíritos de mundos que estavam se tornando de regeneração,
Espíritos esses que não estavam se sentindo confortáveis nestes mundos, que estavam partindo para o exercício pleno da lei da fraternidade, para que eles viessem ajudar um novo mundo, onde haviam almas muito queridas do Cristo planetário, a evoluir, a saírem da era da primitividade e cambiar isto para um progresso como nunca antes havia sido visto neste planeta. Então vieram para cá espíritos que não encaixavam na regeneração, mas não tinham tantos deméritos para serem exilados. Eles estavam infelizes nos mundos em que estavam, porque não se encaixavam na lei da fraternidade, mas não eram tão evoluídos a ponto de terem que ser aprisionados e exilados. E a Terra recebeu um contingente de filhos de vários planetas. Dos sistemas de Órion veio a maior parte, 35%, mas vieram das Pleiades, vieram de Sírios, vieram do outro lado da galáxia ainda, vieram seres de Cocheiro, vieram pessoas de Andrômeda, vieram muitas pessoas, de muitas etnias diferentes. E construiu-se uma gigantesca colônia no plano espiritual chamada Atlântida, que ficava exatamente sobre o que hoje é o Oceano Atlântico. Estes espíritos que vieram para cá tinham uma única missão: evoluírem para a lei da fraternidade e praticarem a fraternidade com o Homo sapiens, que era o Homo da Terra, os sapiens da Terra. Mas eles se colocaram numa posição muito triste, porque eles se achavam tão superiores aos homens que viviam na Terra, que eles praticavam caridade, um em cima e o outro embaixo, um dando e o outro recebendo. E Jesus queria que se praticasse a fraternidade, todos no mesmo nível, todos crescendo pela compreensão de que somos todos apenas um. A família Atlante foi evoluindo, começou a prosperar, e as colônias passaram a ser físicas, e as principais delas estavam aqui no Brasil. O Brasil, chamado de Baratzil, era a terra da promissão, a terra das araras vermelhas, a terra das árvores vermelhas, onde o rio cantava dioturnamente o seu amor pelas estrelas. E eles se tornaram, portanto, físicos, encarnando e vivendo fisicamente no planeta Terra. Tinham todos excepcional inteligência. E os orianos dominavam uma energia chamada Vril, uma energia de extrema potência quântica, que os nazistas e agora vários países desesperadamente buscam, porque é muito superior ao poder da bomba de hidrogênio. Não buscam para trazer energia, não buscam para criar saúde, curar doenças. Buscam para ter poder, por isso que não tem acesso. Existem portas no Amazonas, no Amazonas continental, de onde se pode chegar a este campo onde existe o acesso à energia Vril, mas não vão chegar os homens desta raça humana. Como a Atlântida tinha duas civilizações, a branca e a vermelha, as duas dominavam a energia Vril, mas esta se chamava erudita e esta era xamânica. Então, estes... Não. Não está caindo. Eu vou para frente mesmo, mas não está caindo. Tá bom, muitas graças. Mas eu posso te chamar se isto cair, né? Bem. O que nós tínhamos? Começar a haver guerra entre os atlantes brancos e os atlantes vermelhos. Guerra usando energia Vril. Então, destruiu-se a magnetosfera, que é o escudo da Terra. E, mais uma vez, fracassava a quarta raça humana. Uma tempestade solar extraordinária que visava limpar a Terra e Marte também, porque de lá estavam piores do que aqui, com muito mais poder tecnológico e moralmente tão deficientes quanto. Houve a tempestade solar que
pegou Marte pós-guerra nuclear e pegou a Terra sem defesa. E esta limpeza que foi feita inativou a maior parte dos genes dos homens da Terra. Compreende? Animais foram afetados, sim. Plantas foram afetadas, sim. Por quê? A energia vem e limita tudo. Então, você imagina num planeta Terra que tinha árvores de 230, 240 metros de altura, sequoias. Estas plantas desapareceram. Uma couve-flor era do tamanho desta sala. Alimentava centenas. Isto desapareceu. E adequou-se toda a vida da Terra ao tamanho do homem que esta Terra deveria honrar, zelar e cuidar, por através dela evoluir. O homem da Terra foi jogado de volta ao estágio primitivo. As civilizações antigas, que vêm daí, os egípcios, os fenícios, os gregos, os persas, os orientais, os índios das Américas, começaram quase que do zero, esquecidos da sua origem divina, esquecidos das ligações com os cosmos, sem paranormalidade, sem mediunidade, porque não sabiam que tinham. Então, vocês imaginem vocês, uma pessoa andando, de repente cruzava com o espírito, e a clarividência paranormal deles permitia que eles vissem, e eles se assustavam, porque eles não conheciam nada disso. Foi uma época de extrema treva moral para os homens da Terra, que tinham que construir de novo sobre os escombros do que tinham destruído. E estavam disseminados em todos os cantos do mundo, porque a geografia já era a geografia atual do planeta, com os continentes como são. Compreendem? E as pequenas tribos que haviam eram guerreiras, eram briguentas. E vocês têm aí os antigos, que eram verdadeiros domínios, eram impérios que devastavam, matavam. Não é esta história antiga? Não é isto que se viu com os Átila I, com os japoneses, com os chineses, na África, nas Américas? Não foi assim? Os maias sendo dominados pelos astecas, quanta morte desnecessária. Aí houve o Conselho do Sol, dos Senhores do Sol, porque Marte começava a achar um caminho para a lei da fraternidade. Morando dentro da Terra, como eles sabem que moram lá hoje, e o plano espiritual de Marte, progredindo a passos firmes, sólidos para a lei da fraternidade. Mas a Terra não emendava. Todas as civilizações antigas, uma queria dominar a outra, que queria dominar a outra, que queria... Então não mudava. E aí foi proposto, por alguns senhores do Sol, erradicar a vida hominal na Terra, porque não valia a pena. Foi falado assim, o problema é o cheiro do planeta, porque quem lá pisa não consegue encontrar o caminho da paz. E nesta discussão, estava apenas observando o Cristo planetário, Sananda, Jesus depois veio a ser. Esperou que todos falassem e argumentassem, os mais exaltados pedindo extermínio imediato da espécie hominal da Terra, quando ele pede a palavra. E fazendo poesia, porque ele sempre fazia poesia, ele coloca para eles que a fonte criadora não criava bons, criava filhos, que escolheriam ser bons quando soubessem a alegria de ser bons, que perderiam o medo de amar quando entendessem que amar é a força mais poderosa que existe, contra a qual não há necessidade de defesa. E que seria injusto que se perdesse todo o esforço tido há milênios de intentos, que se perderia tudo, entregando a Terra sem uma raça dominante, para que as outras espécies viessem a criar a nova espécie dominante, perdendo-se milhões de anos no processo. Então ele disse, eu faço uma proposta.
Sinto-me responsável pelos nossos irmãos da terra. Eu proponho nascer entre eles, como um deles, para dentro deles modificá-los. E disseram, não, você não pode fazer isto. Você não pode entrar, eles vão te matar, eles vão te destruir, eles não vão te compreender. E ele disse, se houvesse morte, todos nós deixaríamos de existir, sabemos que não há. E o que é o sofrimento de uma vida, se ele houver, comparado com a alegria de bilhões resgatar? Foi então acordado que ele viria para a terra, que teria que ser preparada para ele vir, e o Espírito que, com certeza, é o mais próximo dele, que hoje nós chamamos de Maria de Nazaré, ofereceu-se para ser a sua mãe. E ele disse que sim, que aceitava. E escolheu um espírito de escola e envergadura, mas que estava encarnado como um Atlante, perguntando se aquele espírito, amigo de tantas encarnações, aceitaria ser seu pai, não sendo seu pai. Ajustou-se isto, começaram então todos os preparativos, os querubins, os serafins, os tronos, desenvolvendo o planejamento para que Jesus pudesse vir ao planeta. Um planeta que estava entregue a massas e massas de espíritos doentes, entorpecidos pelo próprio medo, achando que o poder era tudo. O poder que é tão absolutamente temporal, porque você tem, morre, deixa de ter, não é verdade? Bueno. E não poderia Jesus chegar aqui de sopetão, tinham que saber que ele vinha. Então, comandantes dele se ofereceram para vir à guisa de profetas, para dizer que ele viria. O outro lado, sabendo que tal movimento se dava porque se viam naves começando a preparar todo o ambiente astral para receber Jesus, consertando a magnetosfera, colocando a atmosfera de uma forma mais leve para que eles pudessem respirar. O outro lado fica sabendo, o governo oculto fica sabendo. E aí eles fazem o concílio deles. Se ele ousar nascer, nós o matamos. Aí o outro fala, não, melhor ainda, mata a mãe. Aí o outro falou, não, vocês estão errados. Deixa ele nascer, mas nós vamos escrever o que o Messias passará. Se ele quiser vir, ele vai ter que fazer o roteiro que nós determinamos. E eles escrevem, então, a passagem da dor, do crucifixo, de tudo que ele passou. Se você quiser vir ser o redentor deste planeta, saiba que este é o roteiro, porque está no livro sagrado que você vai ter que fazer. Miguel, amicíssimo de Jesus, e Rafael falaram então, vamos agora ou vamos ontem? 1000 anos foram necessários para se construir uma gigantesca colônia no umbral grosso, de onde hoje é o Oriente Médio, por isso que lá é uma região tão pesada, com pessoas maravilhosas, mas pesada. E vieram hordas e hordas de dragões, amazonas, cavaleiros e guerreiros de outros mundos para aprisionar todos os espíritos de pior envergadura, encarnados e desencarnados nesta cidadela. Claro que os encarnados foram desencarnados. Foram presos todos lá, nesta cidadela que é conhecida como a Cruzada, e foi dito a eles que eles ficariam aprisionados por 1000 anos. E nesse período começaram a encarnar os prepostos do Cristo planetário, e trazer a boa nova, e cantar em louvores aquilo que ele viria a dizer. Na hora determinada, aproxima-se da terra José, nasce muitas décadas antes de Maria, um judeu temente a Deus, de uma família conhecida de empreiteiros, casa-se com uma mulher que ele amava profundamente, tem filhos, esta irmã desencarna, ele fica com chicos pequenos, apenas um era maiorzinho, tinha 11 anos. E nesse ínterim, enquanto está nascendo o menorzinho de José, um casal de honestos seres, que era estéril,
recebe a visita de Rafael. Vocês vão entender que Rafael e Gabriel são os fofoqueiros da turma de Jesus. E ele promete àquele pai que não poderia ser pai, que eles herdariam, teriam uma menina, e que esta menina seria a mãe do Messias. Obviamente que o pai não acreditou. Obviamente que a mãe acreditou. E 9 meses depois, nascia a mais encantadora chica que neste planeta já pisou. Os seus olhos de um azul quase lilás, um sorriso pleno, uma mansuetude tão intensa que bastava olhar para ela e você já se sentia bem, já se sentia em paz. Mas a pequena Maria, ao nascer, também mostrou que era já alguém que mandava em si mesma, porque rapidamente começou a dar ordens para o pai e comandar a mãe. Maria foi crescendo com uma inteligência primorosa, extraordinária, e pediu ao pai: eu quero aprender a Tora. Ele disse: não pode. Quem diz? Deus. Este Deus que você conhece não é o Deus que eu conheço, papai. Se ele me deu inteligência para que eu a use, porque senão ele não me dava. Você me ensina a ler? E quando ela piscava, o papai fazia. Então a pequenina já aprendeu a ler e a estudar a lei, só que tem um problema, né? Ela estudava a lei e debatia com o pai a lei. E quando os rabinos iam debater na casa deles, aquelas reuniões de leitura e estudo, ela tinha que ficar trancafiada em algum lugar para não sair falando, porque era heresia. Mas nessa época, um rabino de Jerusalém era um templo onde meninas especiais com paranormalidade e mediunidade ostensiva eram treinadas para ser virgens, porque elas é que profeciavam, eram elas que viam, falavam para os rabinos falavam que eram eles que estavam vendo. Simples, não é? A mulher sempre foi mais paranormal e mais mediúnica do que o homem, por causa da predominância do cérebro direito. O homem tem a predominância do cérebro esquerdo. Vantagem porque todos nós já fomos homens e já fomos mulheres. Então chegou uma hora que os dois cérebros estão quase empatados, não é? Bem, um rabino sonhou com um anjo, vamos ver se você descobre quem é o anjo. Ele mesmo. Que disse a ele: olha, a mãe do Messias nasceu em Nazaré. Vá ter com este casal e lá você encontrará a menina. Como ele era extremamente temente a Deus e tinha muita fé, arrumou a sua companhia de viagem e foi. Tocou, bateu na porta, Ana foi abrir, e ele falou: eu vim, e Maria aparece atrás dele e fala: me conhecer. E eles começam ali a conversar, e ele fica encantado, não apenas com a inteligência primorosa, mas sobretudo com a humildade, o carisma e a bondade que vinha daquela chica. E convence o pai que a melhor coisa que poderia acontecer com ela era ir para Jerusalém, ser formada como uma das profecias. É lógico que o pai quis, a mãe não queria, mas o pai quis e a Maria foi. E lá dentro ela causou uma revolução, porque ela ouvia falar e falava para os rabinos: mas isso não está na lei. A lei diz que é assim, assim, assim que Deus quer, todos iguais. E o que vocês fazem não é isto. A lei não fala mata o animal em sacrifício, porque ele é irmão. E não é isto que vocês fazem. Então ela colocou todos os malucos. Só que ela tinha todos os sinais de ser a mãe do Messias. A mãe do Messias que teria que dar a virgem, ser virgem no nascimento dele. A mãe do Messias que deveria ser virgem na concepção dele. Entende isto? O Messias deveria nascer de uma virgem, sem que ela perdesse a virgindade. Olha que roteiro cruel foi escrito. Como é possível isto? Não é fato? Bem, o que eles fizeram? Ela não tem que ser virgem? Então casa ela. Ela não será mais virgem. Mas casar com quem? Ninguém quer casar com ela. Ela não para quieta, não para de falar. É uma mulher que não se submete.
Vamos ver quem deve mais para a sinagoga. Ah, José, ele é um homem bom, temente a Deus. Deve muito dinheiro, faz tempo que ele não paga. Chama José aqui. José, meu filho, você tem uma dívida grande. Sim, eu vou pagar. Sim, nós já demos um jeito. Você vai se casar com uma menina que nós indicamos para você e a sua dívida será quitada. Ele falou, não, não. Eu amo a minha esposa que faleceu, tenho meus filhos, não pode... Não, você vai casar com ela e a tua vida será quitada. Vai para Nazaré, ela já foi mandada de volta para casa, vai lá conhecê-la. O que José fez? Foi com muita zanga, muito triste, porque ele não queria fazer isto. Quando lhe disseram que a menina era ainda muito pequenina, muito jovem, ele falou, não vou fazer mesmo, desta vez eu não vou fazer. Quando ele entrou na casa com a carta do Sinédrio, que ele deveria desposar a menina, para desespero da Ana, Maria entra, jovem, uma mocinha de 12 aninhos, pega a mão dele e fala, meu bom e querido amigo, eu estava te esperando. José se ajoelha perante ela e diz, o que você precisar da minha vida, você terá. Você sempre será a minha amada amiga, porque era um encontro de duas almas gêmeas. E foi acertado o noivado, e foi acertado o casamento. Quando noivos, não pensem que os filhos de José acertaram isso francamente. Os mais velhos não queriam uma madrasta, muito menos uma que era muito mais nova do que eles. Os pequenos adoraram, porque ela contava história, rolava no chão com eles. Mas os mais velhos não queriam. Então não foi fácil para Maria. Sair da casa dos pais, ir para a sinagoga. Sair da sinagoga, voltar para os pais, expulsa. Depois casar com um homem que era viúva e tinha filhos. Era difícil. Mas ela foi. E José era empreiteiro, falei isso para vocês, não? Eles estavam construindo com os irmãos de uma outra cidade. E Maria estava em casa, arrumando a casa. Não tem portas, as casas de Jerusalém não tem portas e não tem janelas, são véus. Né? E ela escuta chamar, Maria, Maria. Ela para, Maria, e ela vai. Quem é que está ali? E aí ele diz, bem-aventurada sois, em nome de meu Senhor venho, aquele a quem você também serve. E ele pergunta se você aceita ser a mãe dele. Ela é tocada por um amor profundo, porque se lembra de algo que a seu coração era muito caro. Lembra-se de um sorriso, de uma voz, de um amigo eterno. Ajoelha-se e fala, que se faça em mim conforme a sua vontade. E nesse momento ela é inseminada artificialmente, o corpo de Jesus é materializado dentro dela e inicia-se o processo da gestação. Mas no momento em que o corpo dele é colocado, um embrião, dentro do útero desta mulher Maria, desta menina Maria, o equivalente a uma explosão solar ocorre no solo interno da Terra. Uma onda de calor vem do centro magmo da Terra e se expande e abraça todo o planeta. Golfinhos pulam em júbilo, baleias cantam, pássaros fazem revoadas felizes, os animais todos falam, gritam, piam, latem, porque sentem uma renovação de esperança. Homens que estavam presos choram, porque de repente se sentem compreendidos. Leprosos acreditam que poderão ficar curados e muitos se curam. Mulheres e homens doentes sentem a luz, sentem o amor, louvam a Deus em todos os idiomas, em todas as crenças, e muitos ali se libertam de obsessões e de doenças. É tão lindo o que acontece, que um arco-íris gigante rodeia toda a Terra e é visto em todos os lugares do mundo. O plano espiritual superior canta hinos de louvor e os que estão na cidadela cruzada choram de desespero porque sentem que ali começa a sua derrota. Os 9 meses que se seguem
muito difíceis. Maria tinha ataques espirituais, via Jesus crucificado, não deixou de ser teimosa, não deixou de manipular José de todas as formas possíveis. Mas Jesus, dentro dela crescendo, ela ficava cada vez mais paranormal e médium. José, claro, vocês sabem, não apedrejou Maria porque ele a amava demais, mas ele estava profundamente desiludido por ter sentido-se traído por ela. Foi orar quando voltou da viagem, que ela disse que estava grávida, sem eles nunca terem estado juntos. Foi orar e foi levado por quem? Ele. E ali foi mostrado para ele quem era o filho de Maria. E ele vem de volta para o corpo, acorda a companheira e pede-lhe perdão por ter duvidado dela, sabendo que ela era pura e imaculada. E diz a ela: de teu filho serei o pai amantíssimo. E ela diz: não, do nosso filho, porque nem nosso ele é o nosso Senhor. E ele veio para salvar a toda a humanidade deste lindo canto que estamos hoje vivendo. Claro que no momento em que Jesus vem à luz, não foi no dia 24 de dezembro, não existia dezembro e nem 24, claro, o calendário gregoriano ainda não havia. Mas no momento em que Jesus vem à luz, lembrem-se, ele tinha que nascer de uma mulher que permaneceria virgem. Então ele foi desmaterializado, o corpo dele materializado fora, realmente numa manjedoura, no estábulo não, mas num lugar muitíssimo pobre, onde haviam 2 outras famílias. José faz o que competia ao homem para dizer que o filho era dele. Pega a criança, deita sobre seus joelhos e esfrega suas costas, dizendo: este é meu filho, eu o reconheço. Ali ele dizia: não poderão apedrejar nem minha esposa, nem meu filho. Estar naquele ambiente, que era absolutamente de cheiro de jasmim, com luzes extraordinárias a embalar todos os sonhos, a destruir todos os pesadelos, a ensejar a paz. Houve paz em todo o planeta Terra por 7 dias. Não houve uma única ação de morte. Houve paz, porque Ele é a paz. Quando Ele nos dizia: da minha paz vos dou, Ele estava nos dando o que de mais profundo tinha, o estado de plena harmonia com o Pai Celestial. Um estado em que, quando nós estamos ao lado dEle, perto dEle, junto dEle, mesmo nesse instante em que Ele aqui se manifesta em luz e amor, todos nós podemos sentir um silêncio gostoso no peito. Não é assim? Não estão sentindo vocês uma paz a envolvê-los? Isto é Jesus. Nunca se disse: sou o maior, sou o melhor, sou o único. Sempre se disse: sou o servidor, sou o amigo. E é, de fato, o grande amigo que jamais se aparta de nós, que nos ama como somos, porque sabe como seremos. Deste não existe possibilidade de não estarmos juntos. Você tem aquela música que a Mônica escreveu a letra, que Pense em Mim? Pense em Mim? Você tem? Você acha que você pode cantar? Porque eu queria fazer um encontro com Jesus. Você pode cantar esta música? Não, você canta na sua voz. Não, cante alto. Não vou falar nada. Você vai falar tudo. Esta música que vocês vão ouvir, na voz maravilhosa da Margaret, foi trazida pela Mônica. Nós escrevemos juntos esta letra. Eu quero que vocês fechem os olhos e deixem que a música penetre em vocês. E recebam Jesus aqui, no coração. Com a mente clara, lúcida,
não crendo porque eu digo, mas porque vocês sentem. Porque Jesus, de fato, é o culpado de estarmos todos aqui. Porque em algum momento das nossas existências, neste ou em outro mundo, nós somos tocados pelo seu olhar, fomos tocados pelo seu sorriso, fomos tocados pelo seu bom amor. E então é um convite que eu faço a vocês. Como se estivéssemos agora numa noite, 24 de dezembro de 2024 anos atrás, sem uma única nuvem no céu, com estrelas a brilhar, com Vênus brilhando, Júpiter brilhando, alinhadas e também Saturno, e naves voando, e anjos cantando, e a paz nascendo. Permitam-se. Tenham Jesus, recebam Jesus em seus corações. Pense em mim, se estiver triste, posso te alegrar. Pense em mim, se a noite é densa, posso iluminar. Pense em mim, quando estiver tão só, que o medo vai lhe acorrentar. Então pense em mim, meu filho, pra poder voar. Seu coração pode me encontrar a cada instante que pulsar. Seja livre então, meu filho, pra comigo estar. Você é precioso para mim. Não queira nunca pensar em desistir. Pense em mim, se sua culpa quiser te sufocar. Pense em mim, se sua força quiser te abandonar. Tem meu amor pelo que você é e sei o que você será. Não desista não, meu filho, luz você terá. Procure o bem, semeie só a paz e abra o seu coração, e em comunhão seremos luz na escuridão. Para aqueles que sentiram Jesus caminhando no meio, assim foi. Não há forma melhor de encarar o futuro que não seja esta. Com um sorriso nos lábios, a mente alta e livre, porque Ele está conosco. Sim. Muitas graças a todos. Vai haver pergunta? Não vai haver pergunta? Você que sabe, Maria. Eu estou aqui para trabalhar. Pode ser, se querem perguntar, pode ser. Vocês querem fazer perguntas?
Há perguntas para fazer? Como foi falado ontem, não pode fazer palestra. A pergunta tem que ser pergunta, não palestra. Levanta a mão quem quer fazer a pergunta. Caio. Boa noite. Sim. Tudo bem? Sim. Quando o mestre vai fazer uma transformação profunda, realizar um milagre, o senhor lembra se, por acaso, dava aquela sensação que o ar está abrindo? Sim, claro, quando ele está perto, abre mesmo. É essa saudade que a gente sente, então. Claro, todos aqueles que estiveram com ele de alguma forma sentem as saudades do momento divino. Posso perguntar? Está bem. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. O que me preocupa e tem me preocupado muito o coração é que a gente tem escutado muito atualmente que alguns lugares no nosso planeta já está sendo proibido falar de Deus e de Jesus. Então, eu acho que isso é tão preocupante, porque falar de Jesus é falar de amor, de fraternidade, de bênção. E a gente fica triste, e principalmente na minha idade, que eu nunca tinha ouvido essas situações, de alguns países estarem proibindo falar sobre Jesus. Mas, claro, os islâmicos não querem que se fale dele, os judeus não querem. A gente- Tereza, desculpa, Perdão. é uma pergunta. Perdão, Tá bem? perdão. Mas veja, Tereza, na sua própria família você tem uma nora que não quer falar de Jesus, que criou os filhos que não podem falar de Jesus. Então, não é... Tereza, o mal quer encobrir a luz, não vai conseguir. Sim. Boa noite, doutor Espanhol. Buenas. É esperado que nas próximas décadas, ou pelo menos neste século, a gente consiga a comunicação com o plano espiritual através de aparelhos, provando assim, trazendo esclarecimentos sobre a existência Sim. do plano espiritual e expandir a saúde, a medicina junto com a espiritualidade e que assim a gente consiga trazer mais paz para todo mundo? Isto vai acontecer. Se vocês não se perderem muito no uso da inteligência artificial, acontece mais cedo. Como vocês são superficiais e imediatistas, ainda, talvez o caminho seja um pouco mais pedregoso, mas indiscutivelmente tudo vai caminhar para um progresso como nunca antes visto, em algumas décadas. Me preocupa muito a causa animal. E sabendo que Jesus era puro amor, existem escrituras na Bíblia que com controvérsias em relação a isso. Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco esse ponto. Bem, veja, Jesus não deixou absolutamente escrito, nunca escreveu nada através de ninguém, nem recentemente. Livros, cursos que usam o nome dele como se fosse ele que tem editado, não são verdadeiros. Jesus nunca cometeu qualquer ação que não fosse de respeito e cuidado com todas as espécies vivas, animais, plantas, hominais, certo? Ele nunca fez nada contra qualquer vida. Não comeu peixes, não criou nada. O milagre da multiplicação de pães e peixes foi simplesmente ele trazer, materializando matéria plasmada que não tinha nada no planeta. Não tinham vidas mortas para aquilo. Os peixes dos barcos também foram isto. Ele precisava atrair a atenção de Pedro e André, porque eles eram comprometidos com a causa, ambos extremamente importantes para levar a boa nova avante. Entende? Então foi simples, ele materializou os peixes. Ele nunca matou alguém para que outros comessem.
Não desista nunca de lutar pelos animais. A sua missão é essa. Tá bem? Buenas noches. Buenas. Jesus, mestre da luz. Maria de Nazaré, do amor da Sagrada Família que é. Que queres de nós, do novo amanhã, da revoada de muitas graças, de vós, ó grande cheia de graça. Eu não entendi o que ele falou. O som está muito ruim para mim, eu não consigo entender. O que foi que ele falou? Você também não entendeu, Damon? É, porque eu não consigo entender nada do que falam, Margaret. Ah, você faz uma oração. Desculpe, mas a sonoridade estava péssima. Sim, pode perguntar. Existem muitos grupos fazendo contato com Jesus. Muitos seres na Terra despertando para esse contato com Jesus. Eu pergunto, o que faz que realmente a gente esteja com Jesus? Porque o mundo da ilusão é muito grande e muitas vezes a gente acha que está no bem, que está no amor, que está com Jesus, mas existe uma dicotomia da nossa verdadeira fraternidade, verdadeira Dizer-se vivência. cristão não é o suficiente, é viver como ele viveu. Simples, honesto, ético e amando. Sempre colocando o bem maior sobre todas as outras coisas. Isto é viver como ele viveu. Todos nós evoluiremos para um dia ser como ele. Não basta dizer-se seguidor de Jesus. Há que andar nas pegadas dele. Oi. Alô. Você contou que no passado foi construído um roteiro difícil para Jesus antes dele chegar aqui. Então são duas perguntas. Como que eles tiveram a força e o poder de construir esse roteiro e como nós hoje podemos ter mais força do que eles para construir um roteiro melhor? Bueno, veja bem, papel aceita qualquer coisa, mesmo que seja plasmado. Os que estavam aqui na Terra, que se julgavam ontem e se julgam hoje, os donos do planeta, determinaram se ele queria aqui invadir, teria que seguir aqueles passos para ser reconhecido como o Messias, aquele que salvaria. Foi assim que eles escreveram. Como hoje se pode mudar, dizendo não à violência, não à falta de ética, não à agressão, não à ganância, não ao suplício dos animais, não à destruição da natureza, não ao orgulho. O que disse Jesus a Felipe? Larga tudo o que tens e me segue. Largar o quê? Todas as mazelas morais que impedem-nos de sermos parelhos com ele o tempo inteiro. Este largar tudo e me segue significa abra mão do eu em prol do nós. E esta terra caminhará para isto em alguns milênios, não agora. Mesmo na regeneração não será imediato, porque essa regeneração é algo a ser construído tijolo a tijolo. Pelo menos 1000 anos de regeneração são necessários para que todos do planeta vibrem na lei da fraternidade. E a lei da fraternidade é apenas o primeiro passo, porque o amor incondicional começa depois deste caminho. Então, mira, daqui para adelante, temos um caminho muito longo a andar. As nossas imperfeições existem, são aceitáveis, porque nós somos ainda seres com muita trajetória para evoluirmos. Mas é assim que se chega até onde ele está. O Tupã, que de todos nós é o mais evoluído, estava desencarnado, era um desencarnado sofredor quando Jesus estava na cruz. Seguiu um bando que ia lá para rir dele. E foi tocado pelo olhar dele e ali despertou. Tupã hoje é um espírito de amor incondicional. E ainda está longe de chegar no final da trajetória. Mas já abriu mão de muitas coisas, já largou o que ele tinha e seguiu Jesus.
Compreende? Então, se queremos mudar este roteiro triste, temos que mudar aqui dentro. Temos que ser a mudança que o mundo necessita. O que esperam de nós não é perfeição, é luta, é esforço, mas, sobretudo, que larguemos o que nos perde a paz, o que nos altera a saúde mental, para podermos seguir a Jesus. Boa noite, doutor. Buenas. Uma pergunta que eu sempre tive em mente foi sobre a trajetória evolutiva de Jesus. Se ele passou pelo ciclo das reencarnações, como foi, até para a gente se inspirar e buscar fazer minimamente, né, o que ele se inspirar no que ele fez, para nós mesmos evoluirmos mais rápido. Passou pela mesma trajetória que todos os nós, mas tomou decisões certas mais rápidas do que nós, mas passou pela mesma coisa. A lei é igual para todos os do reino nominal. Está vendo? Qual a origem dos povos originários do Brasil e que relação eles têm com Jesus? Todos os povos originários da Terra recebem as primeiras encarnações de seres egressos do reino animal. São as primeiras encarnações, para ficarem protegidos da obsessão que é a vida do civilizado. Vivendo com a Terra, vivem mais livres, mais puros, aprendendo ali o dia a dia do que é ser hominal, do desenvolvimento da inteligência racional e do embotamento que passa a sofrer na inteligência emocional. Compreende? Para que se desenvolva, principalmente a inteligência espiritual, que só vem a se desenvolver no nominal. Então, são como crianças muito amadas, que têm que ser protegidas dos civilizados, que os menosprezam, que os usam de formas terríveis, mas não são apenas crianças, não são perfeitas. Há crianças que precisam muito serem educadas por causa do transtorno que causa. Não é assim? É a mesma coisa que se passa. Boa noite, doutor. Buenas. É uma pergunta, no começo o senhor comentou da energia que estava sendo desprendida daqui, né, das nossas orações, da alegria, aquela energia boa que de uma forma é encaminhada pela espiritualidade para quem está precisando. A gente sabe que o trabalho no plano espiritual é muito grande, né? O senhor podia falar um pouquinho mais como que funciona o trabalho aqui no plano astral da Casa do Consolador? A gente fez a visita física, conhecemos a casa física, mas como que funciona? O senhor podia contar um pouquinho mais para a gente do astral? Nós somos muitos, aqui é uma casa de muitas egrégoras, né? Porque ela veio justamente para isto. A razão da Casa do Consolador era quebrar paradigmas, romper preconceitos. Aqui todos que trabalham para Jesus têm assento, literalmente, né? Então vocês têm diferentes frequências vibratórias que se encaixam, mantendo a individualidade, mantendo a identidade de cada corrente, mas que se somam sempre para um bem único, que é servir em nome de Jesus. Olá, doutor. Por gentileza, minha dúvida é sobre tecnologia, né? Com o início da pandemia, nós percebemos que não sabemos nem lavar as mãos. E eu vejo a velocidade absoluta da tecnologia, né? E para o lado bom, para o lado ruim, não sei se é assim. Se o senhor poderia falar um pouco isso para a gente, porque ela é muito veloz, né? E se no momento agora ela está positiva, porque ela tem aí, né, uma nuance bem grande entre o bom e a falta de bem. Se o senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso. O problema não é a tecnologia, o problema é o uso. Vamos citar a Starlink. Indiscutivelmente leva o sinal aonde não tem. E também leva a hipnose subliminar. Tá ligado? Boa noite. Buenas. Eu tenho uma dificuldade, né? Eu acompanho vocês há muitos anos. Primeira vez que estou aqui pessoalmente. E tenho uma dificuldade de conversar com colegas sobre os temas espirituais, né? E fico sempre pensando, por que o mundo espiritual não se revela de forma mais rápida e fácil como o mundo originário, né? Porque provavelmente eu encontro pessoas que eu olho e falo assim, poxa, essa pessoa seria um cara legal para estar aqui dentro desse grupo, né?
E a gente tem uma dificuldade, né? Junta esse grupo aqui desse tamanho, né? E a gente fica com uma questão de não conseguir multiplicar, né? Eu fico com essa dificuldade, assim, eu até entendo, não deve estar na hora, né, da gente conhecer essa verdade, né? Mas como conter essa angústia e vale a pena continuar tentando mostrar para as pessoas, olha, escuta esse caminho, ou faz só a nossa prática do bem e sigamos em frente? Olha, veja, nós respondemos apenas e tão somente por nós mesmos, primeiro. Segundo, nenhum de nós tem o poder de convencimento de todos. Aliás, os do governo oculto têm muito mais poder neste aspecto, porque tem imoralidade e antiética. Então é muito mais fácil para eles, porque sabem pegar exatamente nos pontos frágeis. A ética nos impede de fazer isto. Mas lembre-se que Jesus disse, bem-aventurados os que não me virem, não me ouvirem e crerão em mim. Tudo a seu tempo, esta que é a realidade, né? Você não pode pegar uma criança que começa as primeiras letras e esperar que ela entenda Lusíadas, verdade? Boa noite, doutor. Buenas. Dando um prosseguimento à pergunta do meu colega, eu gostaria de saber qual seria a melhor abordagem em relação aos ateus, assim, como em uma conversa, sendo respeitoso, como você conseguiria demonstrar um pouco desse lado e a prova da existência de Deus? Olha, para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, nenhuma prova é suficiente. Então, não é quem fala, é quem ouve. Você tem a sua verdade, porque você tem ela já impressa em seu DNA. Mas o outro tem que começar a compreender esta verdade. Então, o outro é materialista, você tem que vir pela prova científica. O outro é mais espiritualista ou menos materializado, você tem que ir por uma outra abordagem. Você tem que falar de acordo com o seu interlocutor. Entende? É a última, sim. Boa noite, doutor. Buenas. Por gentileza, o senhor poderia nos descrever a fisionomia física de Jesus, quando o senhor conheceu? Sim. Jesus era um homem de excepcional beleza. Era mais alto do que todos nós. Eu era magro e alto. Ele era mais alto, eu batia no ombro dele. Ele tinha ombros muito largos, porque Jesus sempre trabalhou no duro, no batente mesmo. Desenvolveu-se. O rosto dele era muito delicado. Este Jesus malandrinho que puseram ali, ele não tinha o rosto quadrado, o rosto dele era mais delicado. Olhos claros. Que olhos? Claros. Claros, realmente claros, porque mudavam de acordo com a energia. Nariz muito fino, bonito, lábios delicados, mas masculinos, não é? O cabelo dele era um castanho por causa do sol mais claro, tinha a barba de cavanhaque fendida no centro, como era o hábito dos nazarenos. Mesmo quando os lábios não sorriam, ele sorria. E a voz dele, mesmo quando ele falava, era a mais linda das melodias. Mãos delicadas de um artista, com a força de um carpinteiro. Bueno, agradeço a todos, como não vou vê-los mais, Feliz Natal. E que seja Jesus o companheiro de todos vocês eternamente. Que a graça de Jesus esteja sobre todos. Muito bom, muito bom. Bom, agora nós vamos colocar uma mesa aqui, para quem quiser autografar os livros e tudo mais, quem não tem, tem aqui na livraria, pode adquirir. A Mônica e eu ficaremos aqui para isso. E quem quiser curtir a nossa cantina, o nosso bazar, vai ser um grande prazer. Muito obrigada por todos. Um beijo grande no coração. E amanhã tem mais. Amanhã tem veludo. Obrigada.